Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. E olha bem, eu não sei se é coincidência ou foi planejado para isso, porque a primeira turma do Supremo Tribunal Federal deve concluir o julgamento das denúncias contra o genocida Bolsonaro do PL e também os seus aliados na tentativa de golpe de Estado de 2022, quase no aniversário de 61 anos do golpe militar de 64. Que depois o presidente João Goulart fez o país mergulhar em uma ditadura sanguinária, fascista, durante 21 anos. Agora, o ministro Cristiano Zanin, que preside da primeira turma, ele convocou 3 sessões para analisar as acusações da Procuradoria-Geral da República e o julgamento começará às 9h30 do dia 25 de março em uma sessão extraordinária. E no mesmo dia haverá mais uma sessão na faixa tradicional das 14 horas. Agora, outro encontro extraordinário também ocorrerá na quarta-feira, dia 26, às 9h30 da manhã. Em 2014, após 2 anos e 7 meses do trabalho, a Comissão Nacional da Verdade apontou em seu relatório final 434 mortes e desaparecimentos de vítimas da ditadura no país. Entre elas, 210 estão desaparecidas. E, além disso, a ditadura sanguinária fechou 3 vezes o Congresso Nacional. O ato institucional número 2, que deu ao presidente da República o poder de decretar o recesso do parlamento, e naquele período, portanto, os militares na chefia do executivo tinham prerrogativa de legislar também. Isso é a ditadura. Em 20 de outubro de 66, o Marechal Castelo Branco decretou recesso por 1 mês para supostamente conter um agrupamento de elementos contra-revolucionários que teria se formado no legislativo, com a finalidade de tumultuar a paz pública. Agora, no dia 13 de dezembro de 68, o Marechal Castelo Branco... Não, Castelo Branco não. Foi o Marechal Costa e Silva que baixou o AI-5 e fechou o Congresso Nacional para oficialmente, olha a alegação dele, combater ideologia contrária às tradições do nosso povo. Agora, o último decreto, o fechamento do legislativo, foi o general Ernesto Geisel, em 1977, por meio de um pacote de abril. Depois
de o Congresso rejeitar uma emenda constitucional, o Geisel, que era o ditador, alegou que o MDB havia estabelecido uma ditadura minoritária. Agora, no caso, quer dizer, o cara era ditador e dizia que os outros eram. É o caso do Bolsonaro. No caso agora do Bolsonaro inelegível, a Polícia Federal concluiu que ele planejou, exerceu um domínio direto sobre os atos de uma organização criminosa que buscava, inclusive, executar o golpe de Estado no Brasil e derrubar a nossa democracia. Era o objetivo dele. Agora, em relação ao genocida, a Polícia Federal sustenta que o golpe não se consumou em razão de circunstância alheia à sua vontade. Agora, a PGR atribuiu 5 crimes ao Bolsonaro: liderança de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta ao Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado por violência grave e ameaças contra o patrimônio da União e deteriorização do patrimônio tombado. Agora veja bem. E tem outra. O inquérito do golpe, que terá inclusive sessão extraordinária, e o presidente do Supremo Tribunal Federal, o Luiz Roberto Barroso, ele agendou uma sessão extraordinária no plenário virtual para analisar, inclusive, os pedidos do genocida Bolsonaro e também do seu, que foi candidato a vice, o golpista, e tem outra, General Braga Neto, do PL, no inquérito sobre a tentativa de golpe de Estado. Entre quarta-feira, 19, e a quinta, 20, o Supremo Tribunal Federal ele vai julgar a solicitação do genocida para declarar impedidos os ministros Cristiano Zanin e Flávio Dino, porque eles não querem que os dois participem do julgamento. E esse pedido do genocida para levar a denúncia da Procuradoria-Geral da República ao julgamento no plenário, não da primeira turma, e a tentativa de Braga Neto de declarar suspeito os ministros Alexandre de Moraes. Agora, o Barroso, que é o presidente da corte, já rejeitou 3 demandas, mas os denunciados recorreram. E no caso o genocida, o Bolsonaro, por exemplo, o ministro afirmou que a hipótese de afastamento previsto pelo Código de Processo Penal não admite interpretação extensiva para retirar ministros de alguns processos ou julgamento. Agora, segundo Barroso, o fato do ministro Flávio Dino ter apresentado uma ação penal contra o genocida Bolsonaro antes de se tornar ministro do Supremo Tribunal Federal não é o fator de impedimento conforme as normas da CPP. E
na mesma linha, o fato do Zanin ter se declarado impedido para atuar em um caso eleitoral que envolvia o genocida Bolsonaro, ou ter assinado notícias crime na condições de advogado, antes de ingressar no Supremo Tribunal Federal. Também não se enquadra nas causas de impedimento. Porque o que eles querem é tirar o Zanin. O que acontece? O ministro Flávio Dino e também o ministro Alexandre de Moraes. Eles querem que só os ministros bolsonaristas julguem o Bolsonaro. Adivinha o que vai acontecer? Eles vão contar um monte de lorota para absolver o Bolsonaro dos crimes que o Bolsonaro, inclusive, está provado pelas investigações da Polícia Federal que o Bolsonaro cometeu. Se o Bolsonaro cometeu crimes, e foram vários crimes, não é um crime só, são vários. Agora, tem muitos crimes que não foram nem relatados pela Polícia Federal. Por exemplo, tráfico de droga, que o avião foi pego lá na Espanha. Avião do presidente da República com 39 quilos de pasta básica, de cocaína pura. Agora, o ministro Zanin, que preside, inclusive, a primeira turma, ele convocou 3 sessões para julgar a denúncia da PGR contra o genocida Bolsonaro e os outros acusados no envolvimento, inclusive, da trama do golpe de Estado na nossa democracia e também de matar o presidente Lula, que isso estava tudo na trama do golpe. Matar o presidente Lula, o Alckmin e também o ministro Alexandre de Moraes, porque era isso que eles queriam, porque aí o caminho ficava livre para eles. E tem outra, a análise começará às 9h30 de terça-feira do dia 25 de março, em uma sessão extraordinária. E no mesmo dia também vai haver uma sessão tradicional às 14 horas. Agora, o outro encontro extraordinário ocorrerá na quarta-feira, às 9h30. Agora, todos eles vão ser declarados culpados pelos crimes cometidos, porque foram vários crimes. São vários crimes. O Bolsonaro só cometeu crime na vida dele toda. Além de ser um incompetente, porque é um incompetente, organizou tudo, aí ficou com medo, cagou nas calças, ó, fugiu. Quer dizer, aquela transação de fugir para os Estados Unidos também era golpe para roubar o patrimônio público, porque foi isso que ele fez. Roubou as joias e levou para os Estados Unidos para vender lá, com uma parte da quadrilha, porque a organização criminosa do Bolsonaro, inclusive a PGR, dividiu em vários grupos. Tem o grupo da ação, o grupo
político, o grupo jurídico, é tudo dividido em grupos. Inclusive a PGR fez isso, acho que para facilitar o julgamento, porque todos eles vão se tornar réu no dia 25 para ser julgado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Eles vão ser julgados pela primeira turma. Agora, o Braga Neto, ele quer tirar, inclusive, não só o Braga Neto, inclusive o Bolsonaro, quer tirar o ministro Alexandre de Moraes. Porque, inclusive, ele coloca que até a esquerda é contra o ministro Alexandre de Moraes. Ele coloca isso. Agora, sabe como é que é? E esse inquérito do golpe no Supremo Tribunal Federal, a sessão extraordinária para o julgamento da tentativa de afastar, inclusive, o ministro Flávio Dino Zanini e o ministro Alexandre de Moraes, que é o pedido do Bolsonaro, isso aí não vai dar em nada. Porque, inclusive, isso aí não tem fundamento legal que impeça o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Flávio Dino e o Zanini de participar do julgamento, se eles fazem parte da primeira turma. Porque o Bolsonaro quer colocar os filiados dele, porque ele tem lá. Não é só aqueles dois bolsonaristas que o Bolsonaro indicou, não é só aqueles dois, não. No Supremo Tribunal Federal tá cheio de bolsonarista. Muito cheio. Inclusive, não viu o Barroso defendendo aquela juíza lá da 13ª Vara de Curitiba, dizendo que ela é uma juíza excelente, uma bandida, bolsonarista de carteirinha. Agora, esse pessoal que está querendo tirar o Zanini, o Flávio Dino e o ministro Alexandre de Moraes, impedir que eles julguem o Bolsonaro, não vai dar em nada. Porque o Bolsonaro, ele tentou dar o golpe de Estado. Porque o objetivo deles todos era impedir a posse do presidente Lula, que ganhou as eleições democraticamente. O Lula venceu as eleições, então tem, na democracia é assim, um perde, outro ganha. Agora, eles não gostam de perder, eles só querem é ganhar. Agora, o Bolsonaro tentou dar o golpe de Estado porque ele queria se manter no poder. Ele queria se manter no poder. Porque ele sabe que ele queria, sabe o quê? Implantar no Brasil a ditadura militar. A mesma coisa que fez o Castelo Branco há 64 anos atrás. 60 anos. Em 1964. Castelo Branco fez a mesma coisa, dizendo que ia impedir os comunistas. Agora, o Bolsonaro quer ser o ditador, só que o Bolsonaro esqueceu que nós já tivemos uma ditadura sanguinária no Brasil e sabemos como é que é a ditadura. Então, nós
não queremos mais ditadura militar no Brasil, certo? Então, ditadura militar, nunca mais. E tem outra, sem anistia. Pessoal, inscreva-se no canal. Você inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita babona que estão querendo um golpe no Brasil, certo? Então, inscreva-se no canal. Juntos, nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.